Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso programa Correspondente Bancário Caixa Altamente Lucrativo. Eu sou o Wilken e nesse episódio eu vou conversar com você sobre os 4 desafios que podem te atrapalhar, que podem dificultar você se tornar um CCA em 2023, tá bom? Nós vamos falar sobre esses 4 desafios, mas detalhe, tá? Nós vamos apresentar a solução para cada um deles. Vamos ver então esses 4 desafios? Wilken, de onde que você tirou esses desafios? Esses desafios vieram das perguntas que você tem mandado para mim. E eu leio cada uma delas. Então vamos lá, olha só, perguntinha aqui, ó. Pagar as dívidas. Pagar as dívidas primeiro. Algumas pessoas tiveram dificuldades seríssimas durante a pandemia e acabaram tendo problemas financeiros que até hoje não foram solucionados. Talvez esse não seja o seu caso, talvez seja uma situação realmente de que as contas não estão em dias. Então, eu quero classificar essa dificuldade aqui em 3 cenários diferentes, tá? E aí você vai pegar aquele cenário que mais se aplica com a sua realidade, vai tirar suas conclusões sobre isso. Esse desafio das dívidas é um dos mais difíceis de serem contornados, mas tem solução para ele. O CCA, ele chega para você como uma nova fonte de receita. Então, uma premissa que nós temos que colocar, o CCA, ele vai se tornar uma fonte de receita. Mas, Wilken, eu não vou ter que gastar, eu não vou ter que investir alguma coisa, eu não vou ter que pegar algum dinheiro para aplicar no CCA? Concordo com você. Haverá uma necessidade de você dispor de certos recursos. Mas o que a gente traz aqui, o que a gente vem trazendo nos vídeos, é que o CCA, ele é um tipo de negócio que exige pouco investimento. Dentre as opções, se você for olhar aí o tipo de retorno que um CCA pode oferecer para você, o faturamento que ele traz para você por mês, dentre as outras opções que se tem no mercado, é uma das mais acessíveis que uma pessoa endividada tem condições de ingressar. Mas o Wilken é uma pessoa endividada. Calma, olha só, endividada, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, ela não está negativada, tá? Você pode estar com muitas dívidas, porém sem estar negativado. Porque se você estiver negativado, você não vai conseguir ingressar como CCA. Mas também teremos solução para isso. Antes de nós partirmos para a solução, vamos discutir um pouquinho sobre a realidade das famílias. A realidade das famílias, que inclusive pode ser a sua realidade, porque é uma realidade universal do que cada família tem em relação a dívidas e em relação às suas receitas, em relação ao fluxo financeiro que toda família tem. Tá bom? Então vamos lá? Nós temos aqui, dentro das famílias, nós podemos ter aqui, ó, as pessoas, família, tá? Toda família tem receitas e despesas. O que acontece com a pessoa que normalmente está endividado? Aqui nas receitas você pode ter o seu salário, correto? Você pode ter rendas extras, outras fontes de receita. E aqui nas despesas você vai ter, vamos pensar aqui, aluguel, pode ser o custo, né, com IPTU, com energia, comida, escola, e assim vai. Então nós temos aqui receitas e despesas. Qual é o problema que normalmente incomoda hoje grande parte das famílias no Brasil? É o seguinte, é quando essas despesas aqui, ó, elas estão com muito maisinho aqui nas despesas, ou seja, muitos gastos, e aqui na receita, ó, lá você teve, ó, 1, 2, 3, 4... 8 unidades de despesas. Enquanto aqui você nas receitas, você tem 1, 2, 3, 4 unidades de receita. E o que acontece com isso? Mês a mês. Passa um mês, passa 2 meses. Esse 4 aqui de diferença que tinha lá das despesas, passou a ser 8, passou a ser 12 e assim por diante. E aí o que acontece com essa família aqui? Ela fica endividada, certo? Endividada. E agora, como é que você faz para sair disso? A maioria dos mentores financeiros, inclusive alguns deles que estão aqui no YouTube ou que estão no Instagram, eles orientam você a fazer um plano para você poder sair dessas dívidas. Existem várias maneiras e estratégias que você pode utilizar para sair dessas dívidas. Esse nosso vídeo nós não vamos aprofundar nisso, tá? Nós vamos ser mais superficiais, porém nós vamos ser diretos ao ponto, tá bom? O que nós precisamos fazer? Nós vamos precisar criar uma estratégia para
igualar esses maisinhos aqui, ó, ou pelo menos colocar uma unidade de receita a mais do que as despesas. É isso que nós vamos precisar fazer. Mas, Wilken, o que tem isso a ver com a parte do CCA que você está falando? Olha, nós estamos dizendo aqui que pagar as dívidas pode ser um desafio, um motivo para você pensar assim, não, eu não posso me tornar um CCA agora, Wilken. Por quê? Porque eu estou aqui com 8 unidades de despesas todos os meses, enquanto nas receitas eu estou apenas com 4 unidades. E eu não tenho condição mais, não tenho de onde tirar dinheiro aqui para criar o CCA, para criar um novo CCA. Eu não tenho condição, meu dinheiro acabou, não tenho de onde tirar. Então, o que nós vamos pensar aqui é o seguinte: de que maneira que você poderia realocar essas despesas, reorganizar essas despesas, para que esse maisinho aqui possa superar esse aqui e que você possa ter o seu CCA. Existem várias maneiras de você fazer isso, tá? Aqui são apenas sugestões, não são recomendações. São sugestões ou ideias que a gente pode discutir, ou ideias que nós podemos pensar um pouco sobre elas. Então, o centro do que eu quero falar para você aqui é o seguinte: você poderá verificar dentro das suas despesas mensais o que realmente é essencial para a sua sobrevivência, para a sua família. E aí você avalia: tem alguma coisa aqui que eu estou gastando que eu poderia cortar nas minhas despesas? E aí todos aqueles itens que você entender, aí você faz um levantamento, né? Então vamos pensar aqui. Você tem essas 8 unidades de despesas. Você vem aqui, Wilken, olha só, depois que você me falou isso eu tive uma ideia. Eu acho que eu posso cortar essa unidade aqui, não sei o que é. Talvez é a mensalidade de alguma coisa que você está pagando, algum serviço de streaming, algum serviço que você paga todos os meses e que não tem tanta... não é essencial para a sua sobrevivência. Você vai cortando, vai identificando todos os itens que você vê que não são essenciais para a sua existência. Aí você cortou maisinho. Opa! Olha só que legal. Vamos tirar isso aqui, né? Que isso aqui é a realidade que a gente deseja. Então, olha só, gente. Antes eu tinha 8 unidades de despesas, eu consegui reduzir para 6. E aqui eu continuo com 4. Então, ainda está insuficiente. Você só tem 2 formas de equilibrar o seu orçamento, de equilibrar as suas dívidas. Quais são elas? Ou você reduz as despesas, ou você aumenta as receitas. E a melhor de todas, faça as 2 coisas. Reduza as suas despesas e aumente as suas receitas, tá? Aumente as suas receitas. Olha aqui a gente equilibrando, ó. Você viu que você tirou 2 aqui e acrescentou 2 aqui? E onde que o CCA se encaixa nessa realidade? Nesse momento agora, você vai adquirir a seguinte premissa: o CCA, ele vai ser uma fonte para eu aumentar esses maisinhos. Tá vendo? É uma fonte para aumentar os maisinhos. Mas, Wilken, eu não tenho que ter o dinheiro para poder criar esse bendito desse CCA aqui. Eu não tenho que ter o dinheiro. Como é que eu vou? Para eu conseguir pegar aqui, ó, criar o CCA, para ter os maisinhos a mais que você está falando, eu não tenho esse dinheiro aqui, porque eu estou todo no vermelho. E aí, alguns cenários possíveis. Se você efetivamente não tem o recurso para criar o CCA, lembrando, a gente não está falando de valores elevados. Há várias estratégias que podem ser utilizadas para você conseguir viabilizar os recursos necessários para você implantar o seu CCA. E como que eu poderia levantar esses recursos, Wilken? Uma das maneiras de você viabilizar os recursos para criar o seu CCA é procurar alguém para fazer uma parceria. Tente encontrar pessoas que possam interessar no negócio do CCA para ser um padrinho seu, para te apadrinhar nesse negócio. Explique numa boa conversa que você tem um plano, normalmente um familiar
ou alguém próximo, alguém que goste de você, explica para ele as dificuldades financeiras que você está passando, mas que você tem um plano para se recuperar, para se reestruturar e poder se libertar das dívidas e partir para o azul. Se libertar das dívidas e partir para o azul, certo? Encher de maisinho isso aqui, ó. Nosso objetivo aqui é ajudar você, ó, a encher de maisinho e controlar esse maisinho do lado de cá, que é o maisinho perverso. Esse maisinho aqui, ó, é um maisinho perverso, certo? Você não deseja esse maisinho aqui. Você tem que eliminar vários maisinhos desse aqui da sua vida e irrigar, preencher a sua vida com os maisinhos azul. Unidades de receita. Wilken, mas eu estou negativado. Meu nome está negativado e eu não consigo me tornar um CCA porque eu não atendo o requisito de ter o nome limpo. A maneira que você tem para poder ingressar no universo do CCA, mesmo estando com o nome negativado, a primeira coisa, você vai tentar encontrar maneiras, formas de renegociar essas dívidas onde você esteja negativado, para que você possa trazer o seu nome de volta para o jogo, tá? Para você poder atuar como CCA. Mas se a situação for muito crítica e for muito séria, e você não conseguir, nesse primeiro momento agora, negociar para que o seu nome possa voltar para o jogo, qual poderia ser a saída? É você, nesse padrinho, você conseguir um padrinho, e esse padrinho seu poder ingressar como sócio do CCA. E você vai trabalhar para ele. Combina com ele um valor, né, para que ele possa te pagar, até que você possa se reestruturar e negociar essas dívidas. Mas lembrando, você precisa criar maneiras, estratégias, que não é o objetivo do nosso vídeo aqui, mas existem várias maneiras de você ir lá e renegociar. Porque eu acredito que não é o seu desejo continuar com essas dívidas. Você tem a boa fé de querer quitar essas dívidas. Uma das saídas que você pode utilizar é criar parcerias ou uma parceria com uma eventual pessoa que possa se interessar, ingressar junto com você nessa sociedade, para você criar o seu CCA e pensar, o CCA vai ser a estratégia para você aumentar a sua receita. Ele não vem para você, não veja o CCA como uma dívida a mais, como uma despesa a mais, veja o CCA como uma saída para você ter maneiras de acrescentar unidades de receita dentro do seu universo das receitas. E lembrando, e você precisa aqui de disciplina para conseguir fazer os cortes necessários. Talvez você não consiga isso no primeiro mês, nos primeiros 6 meses, 7 meses, talvez você precise de 12 meses para conseguir estar bem redondinho aqui no azul e ter conseguido aqui muita disciplina no controle das despesas. Não existe uma fórmula mágica para você conseguir se libertar disso. Mas se você tiver a determinação, a força de vontade de querer sair desse ciclo das dívidas, você vai conseguir. E o CCA, ele vai ser uma mola impulsionadora para que você possa ingressar nesse universo desse novo negócio e superar as suas dificuldades e superar as suas dívidas. Se você olhar para o CCA dessa maneira, ele vai ser atrativo para você. Se você olhar para o CCA que pensando assim, puxa, primeiro eu preciso pagar as minhas dívidas para depois eu ingressar no CCA, o que vai acontecer? Você não vai receber essa fonte de receita que vai te ajudar a acrescentar suas unidades de receita. Lembrando, né, que pode ter outras fontes de receita. O CCA não é a única existente. Mas aqui nesse vídeo eu estou apresentando para você essa opção. Existem outras? Existem. Mas o CCA, ele tem uma opção interessante, porque os rendimentos desse CCA, eles podem ser atrativos para a pessoa que vai te ajudar a sair desse ciclo das dívidas e para você. Percebe? Ele vai trazer bons rendimentos. Se você estiver trabalhando corretamente, se você tiver a força de vontade, usar as estratégias, as técnicas para atrair clientes para o seu CCA, desenvolver suas habilidades para poder atender bem o cliente, certamente você vai encontrar no CCA uma boa oportunidade para pagar as suas dívidas. Então, dessa maneira, com essas opções, você pode transformar esse desafio em uma solução. O CCA, ele vem como uma solução para te ajudar a pagar todas essas dívidas aqui, ó, eliminar essas dívidas. Então vamos agora para o nosso próximo desafio, que é a falta de tempo. Certamente esse é um desafio
enfrentado por 90% das pessoas que desejam se tornar um CCA. Por que isso? Porque eu acredito que, assim como eu, você deve ser uma pessoa muito atarefada. São várias atividades durante o dia. A depender da sua atividade, vamos imaginar um corretor de imóveis. Tem cliente de manhã, tem cliente à tarde, tem que fazer captação de imóvel, tem que visitar o imóvel para tirar fotografia, para fazer fotos bacanas para colocar no site, tem que anunciar nas plataformas, responder os anúncios. Talvez você que é um engenheiro tem que preparar os projetos, o arquiteto tem que visitar a obra, fazer a fiscalização da obra. Você que já é um contador, que já é um empreendedor, tem que ir ali cuidar dos seus clientes. Então, é uma dificuldade para todos nós. Aqui no meu negócio, por exemplo, eu consegui gravar esse vídeo aqui, para estar falando aqui com você agora sobre esse assunto, é uma dificuldade. Eu estou gravando aqui tarde da noite, para conseguir estar aqui e passar esse conteúdo para você. Mas nós temos que criar as nossas saídas, nós temos que saber aquilo que a gente quer. Esse desafio do tempo, nós vamos construir estratégias para superar isso. Por exemplo, vamos pensar aqui. Eu já ouvi algumas vezes a seguinte frase, dizendo assim, olha, a única coisa que você não consegue comprar nessa vida é tempo. Né? Tempo é uma coisa que não se compra. Só que outro dia eu estava brincando com uma pessoa, até falei assim, olha, tem como você comprar tempo. É possível você comprar tempo. Como que eu compro tempo? Por meio da delegação. De você delegar atividades não essenciais. Então, uma das formas de você ganhar mais tempo aqui, ó, e você conseguir criar tempo para poder se dedicar ao CCA, uma das formas é o quê? Você vai elencar todas as suas atividades cotidianas. Tá? Então você coloca atividade 1, né, AT1, AT2, AT3, escreve no papel. Tudo. AT4 e assim por diante. Vai, escreve tudo. Aí você pensa o seguinte, qual dessas atividades que eu desenvolvo no meu dia a dia que eu poderia delegar para alguém? Se você é um empresário, se você já tem um imobiliário, aí você vai delegar ali para os seus colaboradores. Se você é um profissional autônomo e você não tem para quem delegar, aí você verifica algum familiar seu, algum filho. Então, conforme a sua realidade, você vai encontrar aqui os atores que vão te ajudar nessa distribuição de tarefas. E aí, naquelas tarefas suas cotidianas, as que você conseguir entender, aí você vai fazer esse filtro aqui e vai ver quais atividades você consegue delegar. Opa, duas. Olha aqui, você comprou tempo. Porque se for para um colaborador seu, você está pagando, você está remunerando ele para exercer atividades que não são essenciais para você fazer, que não precisa ser necessariamente você a fazer essas atividades. E o segredo, se esse problema de tempo não tivesse solução, você não teria homens de negócios, mulheres de negócios, que têm 3, 4, 5, 10 empresas diferentes, negócios diferentes. E elas conseguem! São super lucrativas, são felizes, inclusive tem tempo para sair, para viajar com a família, para passear de férias, tem tempo para tudo isso. Então, se essas pessoas têm, o que nós precisamos pensar é o seguinte, puxa, se ela consegue fazer tudo isso, o que eu, dentro da minha realidade, poderia fazer para também alcançar isso? Percebe? Então, essas pessoas usam esse tipo de estratégia. Uma delas é fazer a delegação de atividades não essenciais. E o legal aqui é você tentar enxugar o máximo possível dessas atividades. Tá? Eu já tirei tudo, mas ainda assim não tenho tempo suficiente. Aí uma outra coisa, tá? Que é um pecado que muitos de nós cometemos, inclusive eu tenho essa dificuldade, mas eu procuro me controlar e estou sempre buscando ajustar nesse sentido, que é o quê? Você colocar o to do. Wilkin, que tá falando sobre CCA ou tá falando de inglês? Calma, nós estamos falando sobre CCA. O que é to do? To do é um aplicativozinho que você pode instalar no seu celular, ele é gratuito, da Microsoft. Existem várias ferramentas, tá? Estou falando aqui um bem simples e fácil, acessível para qualquer pessoa. Você escreve lá To Do, da Microsoft, você vai baixar esse aplicativo no seu celular. Vai te ajudar a fazer a gestão das tarefas, tá? Ali você vai colocar no seu horário, olha, quais são as atividades que eu tenho que desenvolver hoje? Você sabia que boa parte do tempo que nós perdemos durante o dia é o momento que a gente fica ali pensando o que a gente vai fazer e aí fica perdido ali no dia, vai fazer uma coisa, não faz a outra, não faz e fica naquela protelando, fica procrastinando.
O to-do ele vai te ajudar. Eu percebo isso na prática. Todos os dias, todas as semanas que eu coloco ali no to-do o que eu tenho que fazer, chega o momento do dia que eu estou sem o que fazer, que eu estou com tempo de sobra. Por quê? Porque você já acordou, né? Isso você vai fazer o quê? No dia anterior. No dia anterior, ali perto da hora de dormir e tal, você vai lá e escreve toda a sua rotina do dia seguinte. Experimenta fazer isso um dia. Tira a prova isso que eu estou falando. Experimenta. Instala lá o to-do e coloca a sua tarefa do dia seguinte. Estabelece os horários ali, mais ou menos, que você vai cumprir cada uma delas, para você ver se você não vai conseguir ganhar bastante tempo. Então, com essas duas atividades aqui, ó, você exercendo essas duas situações, e aqui no CCA, o que você vai fazer no CCA? Qual que é a sua estratégia? No início do CCA, e aqui essa estratégia vai variar, tá? Porque se você for uma pessoa que já tem um certo patamar financeiro, condições financeiras, desde o início você vai aprender a fazer todo o ciclo aqui do CCA, ó, todas as atividades, todas aquelas aprovações de crédito, tudo. É importante que o dono do negócio do CCA saiba fazer tudo. Você vai aprender, vai fazer por um tempo, delega todas as suas atividades o máximo que você puder no início, foca nisso aqui, aprende tudo. E aí você treina a sua equipe, cria uma equipe e treina essa equipe, se você tem essa condição. Se você é um iniciante e ainda é jovem ali no mercado, ainda não tem uma condição financeira que permita delegar para outros funcionários, se você ainda não chegou nesse nível, nesse patamar financeiro, aí o que você vai fazer? Você vai usar dessa estratégia e aqui, no início, você também vai se dedicar, mas aí conforme o seu CCA for alimentando as suas receitas, você vai tendo receita, você vai o quê? Contratar pessoas. Wilken, mas olha só, eu consegui fazer isso aqui, mas mesmo assim eu não consigo ter todo o tempo suficiente para o CCA e eu não tenho condições de contratar ninguém. Aí você tem uma saída, tá? Você vai chamar alguém para ser um parceiro seu de negócio. Você vai pagar uma comissão. Ou você chama ele para ser um sócio seu, divide 50-50, 70-30, conforme o que vocês combinarem. Mas aí você traz uma pessoa para te auxiliar. E aí você pode ficar com 50% do tempo e ele com 50% do tempo. Mas olha, vou te falar, tá? Isso aqui é temporário. Quando o CCA estiver girando ali bonitinho, bacana, você vai precisar de gente aqui para te ajudar. Você não vai conseguir lidar com isso sozinho, não. Combinado? Sobre essa situação aqui da falta de tempo, as dicas são essas aqui. É você se organizar, que você vai ganhar tempo com sua organização, e você delegar. Só que você ganha 50% do seu tempo aqui, ó, 50-70% você consegue economizar aplicando essas duas técnicas. Combinados? Então vamos lá para o próximo desafio. Então nós temos aqui o nosso desafio de número 3. Medo de não dar certo. Não é possível eu falar para você o seguinte, olha, pode iniciar o seu CCA que vai dar certo. Porque ninguém pode dar esse tipo de conselho. Ninguém pode falar isso. Independente de qualquer negócio que você for abrir, qualquer situação que você for criar, negócios que você for criar, por melhores que eles sejam, todos têm um fator em comum. Todo e qualquer tipo de negócio tem um fator em comum. Qual é esse fator? O fator do risco. Risco. Tá? Todo negócio tem risco. Então o CCA, ele também tem risco. Existem CCAs que começam, trabalham e depois não dão certo. Eles têm que parar. E isso acontece em todos os tipos de negócios. O ponto aqui é o seguinte. O grande desafio aqui, ó, é essa palavrinha aqui, o medo. Certo? O medo ele também está muito relacionado com a ansiedade. Então, o que podemos fazer com isso, Wilken? Com esse desafio do medo de não dar certo? Você pode substituir o medo de não dar certo pela esperança. Esperança do sucesso ou do êxito. Você pode substituir o medo de não dar certo pela esperança do sucesso, a esperança do êxito. E por que motivo alguém que tem medo de não dar certo deveria substituir pela esperança do êxito, do sucesso? Porque se você está assistindo esse vídeo, ou se você cogita essa possibilidade de CCA, isso de alguma maneira tocou em você. Isso de alguma maneira mexeu com os seus sentimentos e você tem esse desejo. Só que o problema é que o medo, ele é maior do que o desejo e ele te trava. E aí você fica naquela situação assim, puxa, procrastina, demora, não toma decisão. E quem é a pessoa que mais pode ser prejudicada com essa demora ou com essa incerteza? É você. Percebe?
É a pessoa que não toma a decisão. Essa pessoa pode ser afetada com isso. Como também pode pensar assim, Wilker, mas e aí, se eu for lá e não der certo? Uma maneira de você lidar com isso é a seguinte, você trabalha com a esperança do sucesso, trabalha com a crença, você precisa acreditar no seu negócio. Se um empresário ele não acredita no negócio, pensa nessas pessoas aí que investem em franquias, que colocam 1 milhão, 2 milhões ali naquele negócio, 3 milhões até, tem gente que abre franquia de academia e hoje é uns 3 milhões para você abrir uma franquia boa, de uma academia boa, 3, 4 milhões. Por que essas pessoas colocam esse dinheiro todo ali no fogo? Porque elas acreditam, porque elas têm crenças. E crenças que são mais fortes do que o medo. Você acha que essas pessoas não têm medo? Você acha que quando eu vou comprar um imóvel, um investimento, um imóvel que a gente compra aí desses aí, para poder investir, você acha que a gente não tem medo? Na hora que a gente vai iniciar uma reforma, claro que temos medo. Medo de gastar acima do que deveria, medo de reformar e depois a pessoa demorar muito para comprar, de não conseguir vender. Todos nós estamos permeados, estamos sujeitos a isso. Eu entendo esse medo que você tem, eu entendo porque eu também tenho ele no meu dia a dia. Só que nós precisamos o quê? Aprender a controlar esse medo. De certa forma, o medo ele é saudável. Em qual sentido que o medo é saudável? Quando ele evita que você tenha ações e atitudes afoitas, ações destemperadas, ações impensadas. Então, use o medo a seu favor. Use o medo para te trazer para o equilíbrio. Você não pode ficar muito eufórico, mas ao mesmo tempo não pode deixar o medo te dominar. Então, uma das maneiras de você superar esse desafio é isso, é você entender o seguinte, olha, eu preciso me tornar um CCA, eu desejo me tornar um CCA. Entendo que existem riscos que estão envolvidos nisso. Há várias situações que podem ocorrer e fazer não dar certo. Mas, por outro lado, existem métodos que eu posso utilizar quando eu for iniciar o meu CCA, existem maneiras que eu possa estudar ou atalhos que eu possa tomar para poder ter maiores chances de ter um êxito do que de ter um fracasso. Então, se você fizer o dever de casa, fizer tudo bonitinho, trabalhar com afinco, com dedicação, trazer pessoas próximas de você que gerem essa sinergia, que tenham essa energia de desejar e de almejar o sucesso o tempo inteiro. Dessa maneira, você minimiza os seus riscos, o fator do risco. Você pode minimizá-lo e também até mesmo superá-lo. Mas o risco ele sempre vai existir em qualquer negócio. Não existe nenhum negócio nessa vida, a melhor empresa do mundo, ela está correndo riscos. Porque várias coisas podem ocorrer e fazerem com que o negócio não dê certo. Então, esse medo de não dar certo não é uma situação específica do CCA. Ela é inerente à natureza humana, ao cotidiano, aos movimentos do mercado, aos acontecimentos macroeconômicos de um país, de uma nação. Todos esses fatores eles estão associados ao risco. Sabendo disso, você pode agora pensar o quê? Eu vou estruturar o meu negócio de forma organizada, conhecendo os riscos a que eu estou sujeito, mas na esperança e na crença de que eu vou fazer o meu melhor e que se não der certo, paciência. Mas eu tentei, eu lutei. Mas não deixe a crença ou esse medo de não dar certo. É uma possibilidade, ela existe, está ali, porque você é coerente. Você trabalha com um pensamento equilibrado. Por outro lado, você não vai ficar só pensando se não der certo. Não deixe isso te dominar. Pense o seguinte, eu quero que dê certo, vai dar certo, eu vou focar para dar certo, e vou trabalhar para dar certo. E aí você supera esse medo. E sempre que você for fazer algum movimento mais abrupto ali na gestão do seu negócio, o medo ele vai te ajudar a te trazer para o equilíbrio. Vamos então para o nosso quarto e último desafio desse vídeo. Chegamos então ao nosso quarto desafio de hoje. Vamos saber quais são eles? São as certificações. Como é que eu consigo... Wilken, eu acho muito difícil conseguir as certificações. Quais são elas? FBB 100 e AC 300. Wilken, eu não sei se eu vou dar conta de fazer essas certificações, de tirar essas certificações. Eu estava vendo o conteúdo lá que é cobrado, eu achei muita coisa. E eu não sei nem por onde começar, não sei se isso vai dar certo. Vou te falar a minha experiência, tá? Eu comecei a estudar para tirar essas certificações. Com cerca de 3 ou 4 dias eu já estava preparado para fazer essa aqui, ó. A FBB 100, ó. 3 a 4 dias, tá? Eu já estava preparado, já fazendo simulados e já estava indo muito bem nos simulados.
E aqui é o seguinte, você estudou aqui, ó, 3 ou 4 dias ali o edital, tem o edital lá no site da Febraban com os conteúdos programáticos. O nosso treinamento não é focado para você fazer essas certificações, ó. Nós não temos esse foco, tá? Nosso foco é ensinar para você como conduzir o negócio CCA, é ensinar para você a ser lucrativo, ser 100% lucrativo. E nessa jornada é te ensinar, te ajudar a se tornar um CCA. Sobre essas certificações, existem empresas, existem institutos aí que são especializados em te formar nessas certificações. Mas eu vou te falar, isso aqui ó, é o menor dos seus problemas. Isso aqui não é uma barreira para você. Se você for lá e pegar direitinho, existem apostilas gratuitas aí na internet para você estudar de graça, inclusive. Tem apostila que você estuda pela apostila, vai lá no site, faz o simulado, se prepara e depois você consegue fazer a sua prova e fazer uma boa prova. O importante é você conhecer ali, nessas provas, você vai conhecer sobre o sistema financeiro de habitação, sobre o sistema financeiro imobiliário, vai conhecer sobre os entes que regulam o sistema financeiro, vai conhecer sobre o Conselho Monetário Nacional, sobre o Bacen, as regras do Bacen, sobre os bancos públicos, vai aprender sobre matemática financeira, bem tranquilo, conhecimento bem leve. São conhecimentos que você precisa ter para ser apto a atuar como CCA. E eles são necessários, são conhecimentos importantíssimos, mas eles não são complexos. São conhecimentos que, se você fizer ali uma leitura bem tranquila ali da apostila, em algumas situações você pode assistir as videoaulas, pode assistir até mesmo ali na velocidade 2.0, 2.5. Olha, eu te falo o seguinte, se você se dedicar, se concentrar, rapidamente aqui você consegue. Ó. Essa outra aqui, a C300, normalmente você agenda essa prova. Você agenda aí com uns 10, 15 dias de antecedência. O que eu te recomendo? Vá fazendo os simulados aí que tem na internet, se você pesquisar aí você vai achar. Fazer aí, ó, acima de 80%, você já pode fazer essa prova aqui, ó. Corrigindo aqui, corrigindo, não é a C300, não, é CA300, tá? CA300 da ABCIP. CA300. Tá certo? Então você fazendo aí, ó, 80% aí no simulado, tanto dessa aqui quanto dessa aqui também, ó. 80% aí nos simulados, você vai fazer sua prova, vai agendar sua prova aqui da CA300. A Febraban é diferente. Você vai agendar lá no site, você vai clicar lá no site, vai pagar para fazer a prova, certo? Pagou lá para fazer a prova, ela já fica disponível imediatamente. Você tem 2 tentativas, tá? 2 tentativas. Foi na primeira, não conseguiu? Vai na segunda. Febraban 100, qual que é o percentual necessário para você ser aprovado? 70%. CA300, qual que é o percentual necessário para você ser aprovado? 60%. CA300 é mais voltado para conhecimentos do crédito imobiliário. E o FBB, ele é mais voltado para o conhecimento das operações de crédito. Crédito direto ao consumidor, cartão de crédito, é mais voltado para essa situação, FBB 100. É um desafio para você se tornar um CCA? É um desafio fácil de ser superado? Para alguns pode ser um pouco mais fácil, para outros um pouco mais difícil. Só que é um desafio tranquilo de ser superado. Mesmo ele sendo um pouco mais difícil para alguns, você se dedicando, talvez, tipo assim, aqui, por exemplo, nessa aqui, ó, nas 2 certificações eu levei cerca de 10 dias para estudar e conseguir fazer as 2 provas. Talvez para uns pode demorar 20 dias, para outros 30, para outros até menos. Então isso aqui é uma situação que você vai ver de acordo com a sua realidade. Então sobre as certificações, estamos conversados, são essas 2 provas, e eu tenho certeza que você tem total condição de se preparar, de estudar e fazer excelente prova. E ir super bem, depois comentar aqui, tá? Comenta aqui embaixo, como é que foi sua prova aí? FBB 100, quanto é que você tirou? Foi bem? CA300, deu certo? Tudo certo? Tenho certeza, tá? Que eu vou receber vários comentários aqui de que vocês foram lá e se deram super bem nessas provas. Chegamos ao final do nosso vídeo, eu te agradeço de coração por estar aqui me ouvindo até agora. Eu espero que eu possa ter te ajudado a criar mais coragem. Eu espero que eu tenha te ajudado com os desafios que existem para se tornar um CCA. Conte sempre comigo. Se inscreva aqui no canal para você poder estar recebendo esses vídeos, né? Tá recebendo aí as sugestões do conteúdo, as sugestões do Instagram. Se você está vendo o vídeo pelo YouTube, se inscreva aqui agora. Se você está vendo o vídeo pelo Instagram, clica aqui para seguir. Porque para você que gosta desse conteúdo, é importante para o YouTube poder reconhecer que você gosta desse tipo de vídeo e ele poder estar indicando para você. Combinado? Forte abraço, te aguardo no próximo vídeo. Olha,
Tamo junto, hein? Tamo junto. Vai falando aqui para mim da sua experiência, beleza?